Gênesis 22, o primeiro versículo diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Voltamos para o 7. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito do Deus da providência. Nós lemos um texto que fala por si próprio a respeito de providência. Providência, irmão, consiste na ideia da suprema sabedoria de Deus, que seria capaz de governar a vida e o destino de todas as pessoas e de todas as coisas do universo. Tem gente que acha, irmãos, que Deus não tem mais o controle das coisas, mas Deus ainda ele tem o controle. Ele tem um controle não só de todas as coisas do universo, mas ele tem o controle da minha vida. Ele tem o controle também da sua vida. É Ele que sabe de tudo. É Ele que conhece todas as coisas. Hoje aqui, irmãos, muitas pessoas precisam de uma providência. Mas às vezes a gente fala assim de providência, já se arremete naquilo que todo mundo está esperando, a maioria das pessoas está esperando. Uma porta, daquelas portas que Deus vai abrir, vai me abençoar financeiramente. Quem é que não precisa, né, irmãos, de valor do financeiro? Pode ser que alguém esteja precisando sim de uma porta, né? Que Deus abre essa porta, que ele ganhe bem financeiramente para pagar suas contas, né? Mas, irmãos, quando a gente fala aqui de providência, não é só dessa providência material, não é só da área do financeiro. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de providência em todas as áreas. Pode ser que alguém aqui hoje precisa de uma providência, né? De uma cura,
cura e cura sim. Pode ser que não é você que precisa dessa providência, né, de cura, mas tem alguém lá na sua casa que você sabe que Deus precisa entrar com providência e curar essa pessoa, porque essa pessoa está correndo perigo de morte, e Deus é um Deus de providência e Ele ainda cura. Deus cura. Cura ou não cura, igreja? Cura. Tem gente, irmãos, que precisa de uma providência. Tem gente que precisa casar. Tem ou não tem gente que precisa casar? Oh, glória. Deus é o Deus da providência. Tem gente, irmãos, que está precisando, né, que Deus entre com uma providência lá no seu casamento, porque pode ser que está por um triz o casamento, mas o nosso Deus é um Deus de providência, que ainda entra com providência em casamentos que está por um triz. Deus é um Deus de providência em todas as áreas. E esse Deus de providência, Ele está aqui nessa noite. Nós estamos aqui adorando esse Deus aqui nessa noite. Talvez você está aqui, entrou por essas portas, está aí no banco, né? No desenrolar do culto, você está assim: meu Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, e Ele sabe mesmo. Ele conhece mesmo, aleluia. Ele sabe da sua necessidade, aleluia. Aí você: Senhor, eu não consigo mais, Senhor, já não tenho controle mais, eu preciso de uma providência. Pode continuar orando, que Deus, o Deus da providência, está aqui, aleluia, para entrar contigo nesse negócio, e Ele vai provar para você que Ele é Deus ainda, que Ele está sobre o controle do universo, está sobre o controle da sua vida, está sobre o controle da sua casa, está sobre o controle do seu casamento, que Ele ainda está sobre o controle dos seus lá dentro da sua casa. Ele ainda é o Deus de providência. Aleluia. Tem gente que precisa de uma providência essa semana, mas Deus manda te dizer que o socorro está chegando. Deus já se reuniu lá no céu, aleluia, aleluia. Ele se levantou do seu trono e Ele ouviu a sua oração aqui neste lugar, nessa noite, e Ele manda eu te dizer que Ele ainda é um Deus de providência. Nem tudo está perdido, viu? A última palavra é do Senhor. Nós lemos aqui, irmãos, um texto que é conhecido de todos nós. Quem que não conhece a respeito do nosso pai na fé, Abraão? Todos nós conhecemos. Desde dos menorzinhos, das crianças que cantou aqui, que fez os gestos. Se perguntarem para ela, elas vão falar alguma coisa de Abraão para você. É o nosso pai na fé. E olha só, irmãos, o nosso Deus é um Deus de providência. Quando nós estamos passando na prova, é na prova que Deus se revela, é na prova que Ele entra com providência. Mas na prova que Deus coloca nós lá, quando é Deus que está provando. Quando é Deus que está provando. Você sabe por quê? Nós lemos aqui porque Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sobe o monte, que eu vou te mostrar qual que é o monte. E pega o seu único filho. Você sabe quantos anos que demorou para cumprir a promessa na vida de Abraão? Mais de 25 anos para cumprir a promessa na vida de Abraão. Aí Deus chega para ele, provando ele, e diz assim: ó,
pega o seu único filho. E no tocante à filha é difícil, hein, irmãos? Você passa luta, você passa prova, mas quando é lá com os filhos, quando é com os nossos lá de casa, aí é duro. E olha só como que Deus chega para Abraão: Abraão, eu vou te pôr na prova. Você pega o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, e você vai levar ele lá no monte que eu vou te mostrar. E quando você chegar lá, você sacrifica ele. Ei, que prova, hein, irmãos? É no meio da prova que Deus se revela, que Deus entra com providência. Você pode estar dizendo: mas que prova, faz quanto tempo que eu estou no meio dessa prova, eu não aguento mais, pastor. Aguenta sim, fica aí firme, só mais um pouquinho. Aleluia! Porque o Deus que te colocou na prova, Ele Ele responsabiliza pela sua vida. Pode ficar tranquilo, Deus está nesse negócio. Você está sofrendo, mas está aprendendo. Aleluia! Glória a Deus! Está sofrendo, mas Deus está te dando experiência no meio da prova. E Abraão, irmãos, ele foi obediente. E ser obediente diante de uma circunstância dessa, irmã Elizabeth, se a pessoa tivesse pelo menos 2 filhos, né, Rui? Ainda ficava com outro. Mas o único filho, irmãos, ele sobe obediente. A Bíblia diz que 3 horas da manhã, ele pega o jumento, ele corta as madeiras, a lenha, ele pega 2 dos seus empregados e pega o seu filho Isaque e sai. Ei, irmão, que prova, hein? Quem que é que está na prova aí? Não aguenta mais a prova. Vai aguentar sim, você sabe por quê? Deus já está se revelando no meio dessa prova. Deus já está entrando com providência no meio dessa prova. Não aguento mais, pastor. Aguenta sim, aleluia. Fica firme, meu irmão. Aleluias. Pense, irmãos, na cabeça de Abraão, irmãos, partindo e sabendo, irmãos, que ele tinha que ser obediente, ouvindo a voz de Deus, porque esse Deus era com ele, aleluia, cumpria as promessas da vida dele. Agora, a prova que esse homem está. Oh, irmão, dias de provas são dias de lutas, mas não fuja, faça o que Deus quer que você faça, mesmo que chorando, mesmo com muitas dores, mas faça. Aleluias. Irmãos, quando chega lá, olha só como que Abraão, ele sabia do Deus que ele servia, que Deus se revelaria a ele. Quando ele chega perto do monte, irmãos, ele diz assim para os dois empregados que vieram com ele, ele fala assim: ó, vocês podem ficar aqui, porque agora é eu e meu filho. A lenha está aqui, agora daqui para cá é eu e ele. Nós vamos lá adorar a Deus, mas pode ficar tranquilo que nós vamos voltar. Olha o que ele diz: nós voltaremos. Sabe o que é isso, irmão? A vitória é certa. A vitória é certa, aleluia. Abraão sabia que Deus daria providência na hora que ele precisasse. Deus entraria com providência. Aí quando está chegando lá, irmãos, perto de fazer ali, Abraão com Isaque faz ali, né, o altar, coloca as madeiras, e o menino não entendia nada, irmãos, não estava entendendo a situação. Isaque diz: pai, eu não estou entendendo, pai. Nós já fez tudo que tinha que fazer, a única coisa que está faltando é o cordeiro. Pense, irmão, o coração acelerado de Abraão.
Ele sabia que Deus ia entrar com providência, porque Deus, irmãos, não é um Deus, irmãos, que quer sacrifício humano. Ele sabia que era Deus o provando. Você sabia que isso, essa luta é Deus nesse negócio purinho, aleluia. Você sabe por quê? Para você passar do outro lado de lá dessa prova, para você passar lá aprovado, aleluia. Sair do outro lado de lá cantando, como Miriam, meus amados irmãos, que quando atravessou o mar vermelho, pegou o tamborim, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, porque ela entrou com providência. Os nossos inimigos que estavam atrás, estão todos mortos. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Está chegando o dia de você cantar. Está chegando o dia que esse choro, Deus vai dizer para você: vem cá, meu filho, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, diz o Senhor. Eu limparei dos seus olhos toda lágrima. Aí, irmãos, Abraão diz assim para Isaac: olha, meu filho, pode ficar tranquilo que Deus proverá. Deus proverá. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Pode ficar tranquilo, Deus está provendo. Deus está provendo no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, no meio dessa prova, Deus proverá. Deus está provendo. Isso não é para você. Essa prova não vai te matar, não, viu? Deus está providenciando. Deus está providenciando. Que prova, hein? Talvez você não está numa prova, mas vamos mudar para uma outra situação. Talvez você está num deserto. Um deserto que não foi você que foi lá com as suas próprias pernas. Porque tem muita gente, irmãos, que está num deserto, mas é o deserto que ele mesmo se encarregou de chegar até lá, e aí vem as consequências. Mas tem um deserto, irmãos, que é Deus purinho na terra, que é Deus que coloca nós lá. São 7h34 da noite. Para ouvir suas notificações, abra a notificação do smartphone para ativar o acesso. Sabe quem estava no deserto uma vez? Agar. E não foi ela que quis estar ali, ela estava ali porque das circunstâncias do próprio Abraão, que teve um filho com ela. Foi por isso que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu te chamei, não foi para isso, Abraão. Ande na minha presença, seja perfeito, Abraão. Aleluia! Por causa, meus amados irmãos, de uma decisão de Sara dentro da sua casa, eles pagaram uma consequência muito cara. As consequências foram muito drásticas na família de Abraão, ao ponto dele pegar, assim que nasceu Isaac, dele pedir para que Agar fosse embora. E sabe o que ele deu para Agar? Ele deu um pouco de água e um pouco de pão. O que é isso no deserto, irmãos? Nada. Rapidamente acabou-se a água. E o duro, irmãos, é quando acaba a água no deserto. Aleluia. Aleluia. O deserto, irmãos, é difícil de andar. Mas Deus manda te dizer que Ele está entrando com providência nesse deserto. Aleluia.
Agar, irmã, ela chegou numa situação quando acabou a água. Acredito que quando acabou a água, não foi nem quando acabou o pão, mas quando acabou a água, ela colocou no coração de ficar longe do menino, porque ela não queria ver a morte do menino. Mas você sabia que o Deus que nós servimos é o Deus de providência no meio do deserto da vida? Aleluia, que nós nos encontremos muitas das vezes no deserto, não tem ninguém por perto, parece que estamos só, mas você não está só nesse deserto. Quando ela achava que não tinha mais água, que não tinha mais ninguém havendo, ela disse assim: eu vou ficar de longe. Aí ela ouve um brado. Sabe de quem que era esse brado? O brado do Deus Altíssimo na sua vida, entrando com providência e dizendo para Agar: Agar, o menino não vai morrer, Agar. Eu ouvi a oração do menino, Agar. No meio do deserto, Deus entra com providência e Deus diz para Agar: Agar, tem uma fonte jorrando. Aleluias. Irmãos, Deus está cuidando. Tem algumas pessoas aqui que estão no deserto. Eu não vou pedir para você se manifestar. Não, você sabe que você está num deserto. E não foi Deus que te colocou. Não foi você que entrou com as suas pernas. Foi Deus que colocou, que permitiu que você entrasse nesse deserto. Espírito Santo. Ele está te providenciando água hoje. Tem uma fonte jorrando aqui hoje. Glória a Deus. Você não vai morrer de sede, você não vai morrer de calor durante o dia, você não vai morrer de frio durante a noite. Ele se responsabiliza pela sua vida. Espírito Santo. Quando nós achamos que todos nos deixaram, que não tem mais jeito, a última palavra é dele. Tem jeito. Tem jeito. Eu estou entrando com providência. Eu estou indo lá naquele negócio que está esquecido. Sabe aquilo que está esquecido lá, que parece faz tanto tempo, aqueles negócios? Deus está trabalhando hoje. Ele está indo hoje lá naqueles negócios que estão parados. Ele é seu advogado hoje. Aleluia! Espírito Santo. Irmãos, Deus é um Deus de providência. Se eu fosse aqui, eu tenho tantos testemunhos, irmãos, para falar para a igreja, para edificar a igreja, que o nosso Deus é um Deus de providência. E não somente eu, quantos irmãos aqui que tem tantos testemunhos. Ontem mesmo nós ouvimos as irmãs aqui se manifestando, dando testemunho que o nosso Deus ainda é um Deus de providência. Eu gostaria de falar mais a respeito de homens e mulheres na Bíblia que Deus foi um Deus de providência. Quando eles achavam que estava tudo perdido, Deus entrou com providência. Mas eu quero falar um pouquinho, irmãos, bem rápido, que as horas não nos permitem mais, das coisas que Deus já fez na minha vida de providência. No ano de 99, eu estava afastado, já fazia 9 anos da casa do Senhor. Conheci minha esposa no ano de 94 e comecei a namorar ela. Nós éramos bem novinhos, eu tinha 17 anos, ela tinha 13. E nós namoramos por 5 anos. E chegou uma fase, irmãos, do nosso namoro, que eu vi a depressão na vida da minha esposa, e começou a me dar aquela vontade de voltar para a igreja, e eu voltei para a igreja.
E no que eu voltei para a igreja, eu ganhei minha esposa para Jesus. Eu nasci num berço evangélico, mas ela não conhecia. Aí eu ganhei minha esposa para Jesus. Aí rapidinho nós casamos, irmãos. Rapidinho, eu digo 6 meses, quando eu cheguei na igreja. 5 anos de namoro no mundo. E quando eu vim para a igreja, com 6 meses dentro da igreja, eu casei. Mas você sabe por quê? Porque Deus foi um Deus de providência na minha vida. Eu cheguei, irmão, juntamente com a minha esposa. Nós estávamos toda quarta-feira no círculo de oração, irmã Elizabeth, e tinha uma campanha com as irmãs do círculo de oração. Nós chegamos no meio daquela campanha que era uma carta para Deus. E a gente fazia uma carta para Deus toda semana, irmã Laide. Mas uma carta mesmo, nós escrevíamos. Irmãos, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nada. E nasceu o desejo de casar, porque quem está dentro da igreja namorando, não pode ficar namorando a vida toda. Vai chegar um momento que precisa chegar até o altar. O altar, que eu digo na igreja, mas também lá perante o juiz, lá, perante a lei dos homens. E nós falamos, meu Deus, como que nós vamos casar sem nada? Tem nada. Aí nós entrou, irmão, nós navegou, nós entrou naquela campanha e toda semana nós fazíamos uma carta para Deus. E levava lá, as irmãs tinham uma caixinha assim, né, no altar, e nós colocava aquela carta. E Deus sabia o que nós escrevia ali, irmãos. E nós dizíamos, Senhor, nós precisamos casar, mas nós não tem nada, Jesus. A única coisa que nós temos é igual um louvor que tem por aí. A única coisa que eu tenho é a promessa. Eu não tenho mais nada, Jesus. Eu só tenho a promessa, o desejo que nasceu no nosso coração de servir a Deus, de casar. Irmãos, com 6 meses Deus começou a entrar com providência. Nós não tínhamos, irmãos, terreno, nós íamos pagar aluguel, mas aí o cunhado meu chegou em mim e falou, ó, tem um terreno lá onde eu moro, lá é uma área verde, eu já separei para você, só você topar, você quer? Eu falei, meu Deus, a Graziele não vai topar? Nós acabou de fazer uma casa, ela foi morar com a mãe dela aqui no Jardim Aeroporto, uma bela de uma casa, acabou de mudar para lá, fazia meses. Eu falei, eu vou falar, mas quando Deus está no negócio, irmãos. Aí eu cheguei para ela, expliquei a situação, eu falei, ó, é uma área verde, lá para o Jardim Fernando, ela nem sabia, ela falou, eu topo, pode pegar. Eu falei, eita Deus tremendo, para quem não tinha nada, já tinha um terreno. Aí, meus amados irmãos, já com o casamento marcado, irmãos, com o casamento marcado, porque quando nós chegou na igreja, nós já marcou o casamento, e a data e os dias correndo. Aí sabe o que aconteceu? Ele colocou na carta lá, falou, Jesus, nós não tem nada, nós não temos um sofá para a gente ficar na sala, eu e ela, olhando para ela, não tem nada. Aí, nós colocou lá na cartinha, fizemos uma carta para Deus, Senhor, entre com providência, nós não tem nada, Jesus, nós só temos um terreno agora. Aí, irmãos, de repente, e as coisas de repente, irmãos, de repente Deus chega. Deus entra com providência, você sabe por quê? Porque Ele é o Deus da providência. Aí chegou um rapaz, irmãos, da rua da casa do meu pai, e disse assim, seu Pedro, nós precisamos construir, eu preciso construir uma casa, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu quero construir essa casa. Aí meu pai ficou olhando para ele. Aí, irmãos, o Espírito de Deus que ia lá, via as cartinhas que nós escrevíamos, aí Deus colocou, o Espírito Santo colocou na mente do meu pai, ele não tem dinheiro, mas faz uma proposta para ele comprar os móveis do André. Aí, irmãos, meu pai fez uma proposta para ele, uma casa grande que nós ia construir para ele. Aí meu pai falou, você não tem dinheiro, vamos fazer o seguinte, o meu filho ele quer casar, e ele não tem nenhum móveis. Aí vamos fazer o seguinte, em vez de você pagar para nós, você vai lá na Casas Bahia, quem nunca comprou móveis, irmãos, na Casas Bahia? Eita, Deus tremendo, Deus é fiel. Aí, irmãos, o meu pai falou, você topa? Ele falou, eu topo. Aí ele disse assim, nós nem tinha construído a casa. Aí ele disse assim, ó, a semana que vem nós vamos lá na Casa Bahia, e eu vou com eles lá, e nós vamos escolher, irmãos, nós escolhemos
todos os móveis da nossa casa, irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. Nós tínhamos o terreno, agora nós tínhamos os móveis, nós precisava construir. Nós estávamos, irmãos, numa fase difícil, mas nós colocou lá na cartinha: Deus, entra com providência, Jesus. Nós precisa construir. Nós construiu a casa, irmãos, uma casa de 3 cômodos, murada, com portão, irmãos. Pensa, a melhor casa daquele bairro era a casa do pastor André. Você sabe por quê? Porque Deus entrou com providência. Irmãos, nós não íamos fazer festa, não tinha condições. Mas, irmãos, de repente começou a chegar alguém e dizer assim: ó, eu vou dar o vestido de noiva para Graziele. Aleluia. Aí vinha mais alguém e falava assim: ó, pode deixar que o bolo eu pago. Aí chegava outra pessoa e disse assim: ó, olha, pode deixar que nós vamos pagar o salão de festa. Você sabe o que é isso, irmãos? É o Deus da providência. Aí eu lembro, irmãos, a casa estava pronta, nós estávamos com os móveis para colocar tudo dentro da casa, a festa, e que festa, viu, irmãos? Tem um álbum lá, quem for lá em casa, eu vou mostrar o álbum para vocês, que coisa maravilhosa. Aí, irmãos, quando foi para pintar a casa, nós não tinha tinta para pintar a casa. Aí tinha um monte de tinta que sobrava das obras, aí nós foi misturando. Aí, irmão, deu essa cor aqui, ó, essa cor da tampinha da caneta, ó, um azulão. Aí nós pintou, irmã Elizabeth, a casa de azul por dentro, era o que tinha. Aí a irmã Graziele chegou, ela entrou, e meu irmão que pintou a casa. Aí meu irmão deu uma risada assim, olhou: Graziele, você não gostou? Ela falou: gostei. Mas ela falou isso, irmãos, e foi lá para a casa da minha irmã chorar, irmãos. E ela dizia para minha irmã assim: Adriana, você não acredita a cor que o André pintou a nossa casa. Aí, irmãos, a irmã Graziele chorava. Aí um dos padrinhos, o casal, ele ficou sabendo que a irmã Graziele não gostou da cor. Ele voltou lá, viu a Graziele chorando e falou assim: ó, pode ficar tranquila, qual é a cor que você quer pintar a sua casa? Irmãos, aí eles disseram: ó, nós vamos dar 2 latas de tinta coral para vocês pintar a cor que vocês quiserem. Sabe o que é isso, irmãos? É o Deus da providência. É o Deus da providência. Bom, enfim, casamos. Aí nós fomos morar lá no Jardim Fernanda, numa área verde que se chamava Dom Gilberto. Moramos lá 2 anos, que foi muito bom, muito maravilhoso, mas muito longe, irmãos, da igreja, muito longe dos nossos parentes. Aí nós sempre vinha para a igreja aqui no Parque Universitário, no Jardim Vista Alegre, e ficava namorando o Residencial São José, irmã Elizabeth. Aí nós propôs no coração de vender a nossa casa e comprar um terreno. Nós vendemos a nossa casa e compramos um terreno no São José. E o dinheiro que sobrou, nós fez o alicerce do sobrado. Mas o que eu quero contar para os irmãos aqui, compartilhar, de algo que Deus fez quando eu estava construindo os alicerces da minha casa. Irmãos, eu não tinha mais condições. O que eu tinha de material, eu disse para o meu pai: nós vamos fazer essa concretagem do alicerce. E quando nós chegou lá, irmãos, nós deixamos uns ajudantes lá, e eles fizeram umas valetas muito largas assim, Rui. E quando nós chegou lá, eu tinha um X de cimento, de areia, pedra. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, não vai dar. Aí meu pai falou: você acha que não? Meu pai falou: acho que dá sim. Eu falei: não vai dar, pai. Ele falou: não dá. Aí, irmãos, nós começamos a concretagem. Aí quando nós estávamos chegando no final, irmãos, ficou uma parte da casa sem concretar. E eu não queria, irmãos, que isso acontecesse. Quando a gente vai fazer uma concretagem de alicerce, né, Elias? De laje, tem que concretar tudo. Mas o dinheiro do pastor André naquela época, irmãos, estava bem curto.
Aí, irmãos, acabou. Meu pai falou: André, bem que você falou que não ia dar, e não deu, mas meu pai já sabia que não ia dar. Aí eu olhei para o céu, meu pai disse para mim: olha, vamos lavar as ferramentas, vamos embora, não tem mais nada que fazer, André. Eu falei: pai, mas como que eu gostaria de concretar isso? Mas tudo bem, vamos lavar as ferramentas. E eu olhei para o céu, irmãos, e disse: Jesus, o Senhor sabe de tudo, pai, mas eu vou lavar as ferramentas. Como Abraão fez, né, irmãos? Abraão disse: pai, o Senhor sabe que eu amo meu filho, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus sabe, irmãos, Deus te conhece. Aí eu falei para o pessoal: vamos lavar as ferramentas. E nós começamos a lavar as ferramentas, Elias. Lavamos a carriola, lavando a enxada, lavando a pá. Na hora que nós estávamos terminando, irmão, virou, irmão, um caminhão de concreto, uma betoneira lá na esquina. E veio, chegou e parou bem em frente, irmão Rui. Sabe o que era? Era providência. Era providência. Eu sei que você precisa de uma providência. Pode ficar tranquilo, a providência vai chegar essa semana na sua casa, na sua vida. Você está dizendo: mas eu não aguento mais esperar. Espera só mais um pouquinho. Não tem um louvor que é assim, ó: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não precisa você ficar desesperada, não precisa você ficar ansiosa, arrancando os cabelos da cabeça, não, roendo as unhas, não precisa nada disso. E aquele moço pulou do caminhão, Rui, e disse assim: olha, eu fui concretar uma laje ali e sobrou mais de 1 metro de concreto, vocês não estão precisando? Sabe o que é isso, irmãos? É o Deus da providência, é o Deus da providência. Eu olhei para o meu pai, tem uma risada. Eu disse: pode vir, moço, estaciona. Aí nós foi pegar as ferramentas. Ele disse: não precisa pegar as ferramentas, não, pode deixar, eu vou manobrar o caminhão e vou jogar aí mesmo, ó. E ele começou a jogar, irmão, jogou. Quando não tinha mais nenhuma pedra para cair, já tinha acabado, deu certinho. Eu olhei para o céu e falei: mas tu, Senhor, é o Deus da providência. Deus é Deus de providência. Irmãos, eu sou trabalhador autônomo, trabalho na construção civil. E todo trabalhador autônomo, principalmente da construção civil, sabe como que é difícil? Tem época que está, né, a 1000 por hora, mas tem época que não está tanto assim. E em 2017, irmãos, pensa numa prova que eu passei. Nunca fiquei sem serviço, nunca. Mas a gente passa pelas provas e vai ter que cantar na prova, vai ter que dar glória a Deus na prova. Irmãos, só aparecia, Eliú, aquelas coisinhas pequenas, sabe? Mas, irmãos, nós não podemos desprezar. A Bíblia diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. Aí um dia uma pessoa ligou para mim lá de Souza, falou: André, estou com um problema aqui em casa. Eu falei: lá vem as coisas pequenas. Eu falei: o que é? Ele falou: rapaz, pareceu umas maritacas aqui em casa. Irmãos, eu contei esse testemunho na sede do setor, o pastor Cláudio, mas deu tanta risada, e colocaram o meu apelido de Pastor Maritaca. Alguns ainda me veem e falam: ô maritaca, mas é forte, irmãos, é forte. Você não sabe o que Deus pode fazer para entrar com providência. E eu falei: meu Deus, será que esse homem está achando que eu trabalho nas zoonoses de Campinas? Não trabalho. Será que ele vai querer? Será que ele vai querer que eu capturo as maritacas? Eu falei: meu Deus, eu vou lá, Senhor. Mas eu já estava meio revoltado, sabe? Dizendo: Senhor, mas o que eu vou fazer com essas maritacas, Jesus?
Jesus, tem de misericórdia, Pai. Eu nunca mexi com maritaca, eu não sei nada sobre maritaca. Aí, irmãos, eu fui. Aí cheguei lá, irmãos, uma casa enorme, irmãos, de madeira, com varanda assim, em volta toda. Aí ele disse: André, eu já tinha trabalhado para ele me conhecia. Eu não aguento mais essas maritacas, elas estão entrando dentro e estão comendo os fios, está entrando em curto aqui na minha casa. Eu falei: só falta ele falar o que eu tenho que fazer. Mas só que ele já foi falando, ó, o que eu quero é que você forre tudo aqui, ó, para mim. Eu falei: opa, começou a melhorar, isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Sabe o que é isso, irmão? É providência de Deus. Sabe, você orou, você chorou, você buscou. Pode ficar tranquilo que Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providências. Oh, glória a Deus. Aí ele falou assim: ó, eu quero que você venha forrando, forra aqui, forra tudo para mim isso aqui. Eu não quero que você deixe nenhum espaçozinho para maritaca. Eu falei: eita Deus tremendo, Deus está nesse negócio, Deus está usando as maritacas. Eu não sei o que Deus vai fazer para entrar com providência na sua vida. Deus usou as maritacas para me abençoar. Eu não sei o que Ele vai usar, mas que Ele vai entrar com providência, Ele vai. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fechei todinha as varandas da casa dele, assim, ó. Foi mesmo para me fechar. Aí quando eu estou terminei tudo. Aí no outro dia eu cheguei lá. Ele falou: André, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Rapaz, as maritacas, elas migraram daqui. Eu falei: para onde foram? Elas foram lá para a área da churrasqueira. Eu falei: eita, Deus está usando essas maritacas. Aí, irmãos, eu falei: e agora? Agora eu quero que você forra todinho ali a área da churrasqueira, maior do que as varandas da casa, irmão. Eu falei: deixa Deus usar as maritacas. Oh, Deus de providência. Eu não sei o que Ele vai usar, quem que Ele vai usar, mas Ele vai entrar com providência na sua vida. Aí, irmão, forrei toda a churrasqueira, a área da churrasqueira. Aí um tempo atrás, a irmã dele, perto da Unicamp, ligou para mim: André, você forrou lá na casa do seu irmão, na casa do meu irmão lá, toda a varanda e as suas, pode vir aqui, que as maritacas veio aqui para a Unicamp. Sabe o que é isso, irmão? É Deus de providência. Quem crê que Deus está entrando com providência? Deus está entrando com providência hoje. Deus está entrando com providência essa semana na sua vida. Quem precisa de uma providência? Eu quero orar pela sua vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar. Talvez não é dinheiro, aleluia, mas é a salvação de alguém lá dentro da sua casa. Oh Deus, talvez não é a salvação, não. Talvez, pode ser que seja a cura de alguém. Deus é o Deus de providência. Oh glória! Pode vir, vem. Quem quer que não tem uma providência? Quem precisa de uma providência? Oh glórias, aleluias. Glória a Deus. Oh glórias. Deus é Deus de providência. Eu só vou pedir para que você levante a sua mão, só isso. Jesus, aqui está o seu povo, Pai. O Senhor sabe, ó Pai, da providência que ele precisa, que ela precisa. Shuidei comanai. Shuidei shaidei cantou dei comanai. Ó Deus, ela diz, Senhor, que não aguenta mais, e não aguenta mesmo, Pai. Agora é só o Senhor, Pai. Acabou as forças, não tem mais força, não tem mais condições, ó Pai. Perdeu o controle da situação. Agora é só o Senhor.
Shuidei Komanagashai. Tu és o Deus da providência, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Ó Deus, quando ele chegar em casa, ou ela chegar em casa, eles já vão ver o sinal da providência, o sinal de que Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, juntamente com eles, ó Pai, eu creio na providência, em nome de Jesus.